Já era, Deise. O que foi? Pode começar, é bom. Boa noite, estamos começando mais um seminário do Grupo ProEnFis, dessa vez com o professor Sandro Fernandes, que é doutor pelo Programa de Pós-Graduação da EBS, Instituto Oswaldo Cruz, professor do Colégio Pedro II e de outros colégios, e professor da pós-graduação em aperfeiçoamento do Pedro II também em ensino de física. Essa gravação vai ficar no YouTube e qualquer comentário pode ser feito pelo chat agora, ou então depois que terminar a gravação, ou então no YouTube. Sandro, a palavra é sua e estamos aqui para ouvi-lo. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Deise. Obrigado aí a todos os colaboradores do ProEnFis e outros professores, licenciandos, estudantes que estão aí acompanhando a gente, né? É sempre um prazer poder estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre tematização, tem a ver um pouco com o meu trabalho lá na EBS, né? Hoje eu vou focar justamente nas entrevistas e no processo de tematização. O título do nosso seminário de hoje é Tematização de Entrevistas na Pesquisa e Ensino de Física. Um estudo com professores, porque o meu foco foi justamente trabalhar com um determinado grupo de professores. Então vou relembrar, perder pouco tempo com isso, mas para vocês entenderem o contexto, falar sobre a minha pergunta de pesquisa, os meus objetivos, a metodologia, o ProEnFis e processos de tematização. E no final, mostrar alguns resultados que essa tematização aí nos mostrou, ok? Bom, primeiro a nossa pergunta, a pergunta do nosso projeto de pesquisa é se havia transformações pedagógicas e metodológicas nos professores que participam de um grupo de pesquisa ProEnFis, que modificam o processo de ensino-aprendizagem em suas aulas de física. Então, o foco da minha pesquisa era o grupo, né, de pesquisa ProEnFis, e a minha pesquisa foi feita com colaboradores do grupo. O objetivo geral do meu projeto: investigar a atuação e a participação de professores que fazem parte de um grupo de pesquisa e a sua prática docente. E o objetivo específico que eu vou focar hoje, né, tiveram outros, investigar, através de entrevistas semi-estruturadas, como acontece o processo de inserção e participação dos professores no grupo de pesquisa, e o desdobramento desse processo em suas aulas. E, em relação à metodologia, nós escolhemos trabalhar com entrevista semi-estruturada justamente pelo fato dela ser mais aberta, mais flexível, a gente tem um pouco mais de liberdade, né? Então, as perguntas que a gente pôde trabalhar são perguntas mais abertas, quer dizer, o que você quer dizer com isso? Pode explicar melhor? Não tenho certeza se eu entendi, você pode melhorar um pouco isso. A gente tinha mais liberdade na hora da pesquisa para interagir com os nossos colegas professores. Aqui uma palhinha do roteirozinho, né, da entrevista, de algumas questões. Então, a gente começava fazendo uma pergunta para conhecer um pouco mais do professor, onde é que ele trabalhava, a carga horária dele, o número de escolas. Fazia uma pergunta sobre o ensino de física, se ele tinha o costume de participar de eventos, se ele participava de algum outro grupo de pesquisa. E aí a gente entrava no foco que era o trabalho que ele tinha desenvolvido no ProEnFis, né? Qual era a pergunta de investigação dele? O trabalho dele foi sobre o quê? Falar um pouco sobre o produto de pesquisa dele e como é que era a participação desse professor, desse colaborador no grupo de pesquisa. Como é que ele conheceu o grupo, como é que ele entrou no grupo e como é que era a participação dele durante as reuniões do grupo ProEnFis. Então, aqui algumas das perguntas que foram feitas aos professores colaboradores na entrevista, ok? Sobre a tematização, né? Por que a gente
escolheu a tematização para analisar as informações dessa entrevista? Bom, porque a gente sabia que os resultados eram mais acessíveis ao público geral. Eu acho que o resultado final é de fácil compreensão, até para quem não está acostumado a análise de discurso, a analisar esse tipo de resultado. É muito visível, é muito fácil de se entender. Realça semelhanças e diferença entre o conjunto de dados e entre os professores também, que participaram da pesquisa. É mais flexível, pode gerar percepções imprevistas, e realmente acontecia isso, da gente ir para uma determinada, pensar que a entrevista ia para uma direção, em algumas situações o viés mudava, a gente tinha outras percepções interessantes, permitir interpretações sociais dos dados e oferecer uma descrição densa dos dados, que realmente a gente também conseguiu isso, a gente tem muito dado, os dados foram trabalhados de forma bem intensa e ainda pode ser aproveitado ainda para outras pesquisas. Uma das referências que nós usamos na tematização defende que a análise temática é um método de análise qualitativa de dados para identificar, analisar, interpretar e relatar padrões a partir de dados qualitativos que a gente coletou nas entrevistas. Então, o nosso objetivo era esse: a gente começa com uma identificação, a gente analisa, a gente interpreta e depois relata, através de um relatório, esses padrões, que são os temas, né? Daí, tematização, daí análise temática, porque a gente trabalha em cima desses temas. O ProEnFis, eu espero que todos conheçam, mas para quem não conhece, né, é um grupo de pesquisa e ensino de física. Entre os nossos colaboradores, nós temos alunos da graduação do Instituto de Física da UFRJ, mestrandos, doutorandos, alunos de pós-doutorado, do IF da UFRJ e também do IOC, do Instituto Oswaldo Cruz, ok? Coloquei aqui algumas fotos de algumas reuniões nossas, presenciais. Sempre fazemos reuniões online e também presenciais. E agora começar a falar um pouco de como é que foi esse processo da tematização. Como é que nós tratamos as informações coletadas nas entrevistas, né? Então, fizemos as entrevistas com 5 professores colaboradores. Cada entrevista durava aí aproximadamente entre 30 e 40 minutos, ok? Depois, fizemos uma transcrição desses dados, né? E aí, qual foi o nosso passo a passo? Primeiro, uma familiarização dessas informações coletadas, que é justamente o processo de transcrição das entrevistas, né? Depois a gente procurou gerar códigos iniciais, depois eu vou destrinchar cada uma dessas etapas para vocês, ok? Isso aqui é uma visão geral do que foi feito. Depois a gente procurou por temas, fizemos uma revisão desses temas, definimos e nomeamos ou renomeamos, porque esses temas passaram por ajustes, e depois fizemos o relatório final. Então, esse aqui é o processo, né? Nós dividimos aí em 6 etapas esse processo de tematização. Começando com a familiarização, né? Fizemos a entrevista e depois fizemos a audição de todo o material. No mínimo, nós tivemos aí 2 audições. Uma audição inicial, né? Claro, eu já tinha feito a entrevista, mas fiz uma audição inicial direta para ter uma visão geral, novamente, de tudo que foi discutido. E aí depois, finalmente, a gente fez uma outra audição justamente para fazer a transcrição, ok? Então, primeira parte é justamente isso, ouvir novamente a entrevista, ficar familiarizado com o que foi dito em todas as entrevistas, para só depois começar esse processo de transcrição das informações. E a transcrição muito tranquila, fizemos as observações para cada uma das transcrições. Por exemplo, aqui em entrevista 1, né, a gente gerou o que nós chamamos de códigos iniciais. O que são esses códigos iniciais? São algumas ideias iniciais relacionadas a determinados trechos da entrevista. Então, por exemplo, quando um professor dizia que dava muitas aulas, mas infelizmente só em escolas privadas, a gente colocava aqui, escolas privadas. Preocupação em preparar as aulas, preparar aulas. Preocupação em como levar os assuntos para a sala de aula, como contextualizar. A gente botava contextualizar. Falta de acolhimento na universidade, acolhimento. Então, geralmente, a gente substituía
por uma palavra, por uma determinada expressão. Então, reuniões com muitos orientandos, cada um fazendo uma atividade diferente, sabíamos de tudo que estava rolando. Nos ajudavam a montar o nosso projeto e eu também podia colaborar com os outros. Então, a gente substituía por colaboração. Então, depois dessa descrição, a gente pegou e montou essas observações e essas palavras ou expressões. Fizemos isso para todos os 5 entrevistados, ok? Depois, o que a gente fez? A gente utilizou aí umas canetinhas coloridas e a gente começou a marcar o que a gente tinha de comum, contextualização, sala de aula, colaboração. Para cada uma dessas palavras que apareciam com mais frequência, a gente usou uma determinada corzinha ali para separar. Fizemos uma nova leitura do material e com as palavras e expressões destacadas, né, com aquelas cores para facilitar para a visualização, a gente verificou quais delas apareciam com maior frequência no conjunto de informações que a gente tinha coletado. Então, voltando aqui rapidamente. Então, por exemplo, gratidão, dúvida da profissão, questões abertas, algumas situações que não apareciam com frequência, a gente deixou de lado. Agora, contextualizar, sala de aula, colaboração, compartilhar, o que era mais frequente, a gente começou a separar esses códigos, né, que nós chamamos de código. E aí, então, nós tínhamos aí um código, um conjunto de código dos 5 entrevistados. E aí, o que a gente fez? A gente pegou esses códigos e escreveu, peguei isso, coloquei tudo lá no arquivozinho do Word, palavra após palavra. Se repetir, a gente colocava, claro, de novo. Então, por exemplo, escolas privadas, daqui a pouco aparece de novo escolas privadas. Questões abertas, né? Aparece aqui várias vezes. E aí eu usei um programinha para fazer o seguinte, para ver se ele criava uma nuvem de palavras com esses códigos iniciais. Porque o que a gente queria é o seguinte, o que aparece mais desses códigos iniciais? Eu usei esse programinha aqui, que é gratuito, do Word, né? É só você baixar uma extensãozinha lá, Pro Word Cloud, baixa o programinha e pede para ele fazer a nuvenzinha de palavras. Quando ele fez essa nuvem de palavras, foi interessante porque a gente já percebeu aqui, de acordo com o tamanho, né, das palavras, o que aparecia com mais frequência. Então, referências, compartilhar, sala de aula, questões abertas, contextualização, colaboração, postura do professor, empatia. E aí a gente começou a pensar, poxa, será que isso aqui tem alguma relação com os tais temas que a gente está procurando e que a gente ainda não sabia exatamente que temas seriam esses? Então, essa foi a primeira impressão que a gente teve. Quer dizer, os códigos que mais apareciam nessas 5 entrevistas que nós fizemos, ok? E aí a gente procurou temas, né? A gente começou a buscar temas. Então, o que é um tema? A gente precisava primeiro entender isso. O que é um tema? O que eu vou chamar de tema, né? Ou seja, um tema é alguma coisa que é uma ideia que permite a gente responder ao nosso problema. Então, um tema organiza um grupo de ideias e permite os pesquisadores responder ao problema de pesquisa. Então, entendemos como um tema algo importante nas informações coletadas nas entrevistas e que tem a relação com a nossa pesquisa. Então, o que a gente fez? A gente pegou essas palavras, esses códigos, né, que apareciam com mais frequência, e a gente chamou isso de quê? De candidatos a temas. Então, nós tínhamos aqui 6 candidatos a temas: vivência como professor, justificativa, referenciais usados, construção colaborativa, características dos produtos, utilização dos produtos e mudança de postura. Essa vivência do professor tinha muito a ver com a sala de aula desse professor. A justificativa dos referenciais usados, então, por exemplo, um determinado entrevistado, ele tinha utilizado no trabalho dele de mestrado CTS. E aí, por que ele usou CTS? Por que ele escolheu utilizar como referência o CTS? Construção colaborativa tinha a ver com como que a construção dos produtos e dos trabalhos de mestrado eram encaminhadas ao longo das reuniões. Características dos produtos, os produtos criados por esses professores, utilização dos produtos. Eles continuavam utilizando os produtos, eles utilizavam produtos de outros colegas do Proinfis, e a mudança de postura em relação à sala de aula.
Então, o que a gente fez? Pegamos e separamos tudo que tinha a ver com vivência do professor, usamos a cor verde, referenciais usados, usamos a rosa, fizemos toda essa distribuição. Por exemplo, aqui a amarela, mudança de postura. Então, quando tinha algum trecho da entrevista que tinha a ver com mudança de postura, a gente já separava aqui com a corzinha amarela. Porque isso facilitava a visualização para depois a gente separar esses temas ao longo desse cadernão aqui, onde tinham todas as entrevistas. Pegamos os extratos, que é justamente esses trechinhos aqui, ó, em rosa, em amarelo, em lilás, em azul. Pegamos esses extratos, relacionamos com o código, que é justamente isso, vivência como professor, a construção colaborativa, né, que seriam candidatos a tema, e em cima desse código e desse extrato, eu fiz também um comentário, quer dizer, fazendo uma pré-interpretação do que esse extrato queria dizer. Então, vou dar um exemplo aqui. Aqui, ó, terceiro extrato aqui, e eles sabem que vai ter, então você vai fazer os exercícios vão ser aquele bizu, não é? O famoso bizu. O professor aqui estava fazendo um comentário da aula tradicional que ele dava na escola e que ele tinha que ficar dando bizus do que ia cair na prova para os estudantes. O código disso tem a ver com a vivência do professor em sala de aula. O comentário, características do ensino médio tradicional, de um ensino tradicional, matematizado e que valoriza a solução de problemas específicos que aparecem nas avaliações. Então, esse comentário era uma interpretação nossa desses extratos desses professores. Uma outra situação aqui. Renovar material, reescrever, enviar para os alunos, preparar a aula está consumindo um tempo bem grande, mas estamos aí. Tem a ver com a vivência como professor. Trabalhar em várias escolas e com uma carga horária grande, demanda muito tempo de planejamento. Então, fazíamos as observações em cima desses extratos e desses códigos que poderiam futuramente virar os nossos temas. Isso aqui deu um trabalho muito grande, né? Fazer essa interpretação em cima do que o professor falou demanda trabalho, mas em compensação o fato de serem professores e eu também estar na sala de aula, isso facilitou muito. A linguagem é a mesma, né? Depois, o que nós fizemos? Começamos a colocar isso numa tabelinha. Para cada entrevistado, nós fizemos uma tabela com temas, que foram esses que eu apresentei, os temas iniciais, né, os candidatos, vivência como professor, justificativa, construção, botamos todos eles aqui, ó. E aqui, possíveis subtemas, quer dizer, como se fossem temas dentro do tema, mas uma coisa num nível um pouco menor. Então, por exemplo, a vivência como professor. Só dou aula em escolas privadas, pouco tempo para preparar a aula, ensino tradicional, pouco tempo para dar os conteúdos. Então, para cada tema, a gente tinha aqui alguns subtemas. E aí fizemos isso para todos os 5 entrevistados, porque a gente queria não só tentar construir um mapa com temas, mas um mapa com temas e alguns subtemas também. Fizemos isso aqui, por exemplo, ó, esse é do entrevistado 1, esse aqui é do entrevistado 5, ok? Então, tema, vivência como professor. E aí, alguns subtemas que apareceram para o entrevista 5. Construção de projetos. Apareceram, por exemplo, 2 subtemas aqui. Me reunia separado com a orientadora. Ficava sabendo que o grupo produzia pelas oficinas, livro e orientadora. Então, entrevistados diferentes tinham subtemas diferentes, né? Porque esses subtemas eram mais específicos do trabalho que esse professor desenvolvia. Legal. Ou seja, agora a gente podia ter aí o que a gente chamou de um candidato ao mapa temático inicial. Então, a gente tinha tema, nós tínhamos temas e subtemas desses quadros que nós construímos, dos 5 entrevistados. E aí nós montamos. Pegamos aí o mapa temático, que a gente chama de mapa temático inicial. Ainda bem sujo, com muita informação para ser trabalhada. Aqui, por exemplo, o tema licenciatura, que depois a gente acabou descartando, aparece, ó, licenciatura. Falta de acolhimento e desmotivado. Vivência com o professor.
Escolas privadas, pouco tempo e muito conteúdo. Nós deixamos o seguinte, ó, essas figuras planas retangulares eram os temas. E essas circulares, né, em forma de elipsezinha aqui, eram os subtemas. Então, o que está em azul aqui, por exemplo, para essa entrevista 1, são os temas. E esses circulares são os subtemas. Então, você repara que tem bastante tema e subtema por enquanto. Fizemos isso para a entrevista 1, 2, 3, 4 e 5, para todos os entrevistados. Aqui mais alguns temas e subtemas da entrevista 1. Eu também usava cores diferentes para cada entrevista, né? A entrevista 1 eu usei esse azul com esse verde musgo clarinho. A entrevista 4 eu já usei o azul com esse meio amarelo aqui, ok? E os subtemas eram diferentes, vocês podem perceber. Mas os temas, os candidatos a temas, a gente tinha os mesmos. Fizemos isso, fizemos uma revisão dos temas. E como é que a gente fez essa revisão? Como esses mapas, a gente criou um mapa temático inicial, com temas e subtemas que aparecem em todo o corpo de informações. O que eu estou chamando de todo o corpo de informações? Em todas as entrevistas, né? Esse mapa temático foi chamado de mapa temático inicial e geral. Então, ele ficou assim: justificativa para a construção dos produtos. Seria um tema, e aí aqui eu tenho 5 subtemas. Desenvolvimento do projeto, mais 4 subtemas. Produto e a sala de aula, os subtemas, credibilidade e divulgação dos produtos e o professor no dia a dia. Você repara que aqui a gente já fez um refino no nome dos temas, né? Então aqui, ó, justificativa para a construção dos produtos, desenvolvimento do projeto, o produto e a sala de aula, credibilidade e divulgação dos produtos. Então, por exemplo, quando você lê credibilidade e divulgação dos produtos, isso é um tema, mas quais são os subtemas que estão vinculados a ele? Com a falta de tempo, compartilhar é a solução. Muitas atividades prontas, compartilhar. Foi testado, virou artigo, está pronto para usar. Então, isso aqui mostra o seguinte: como os professores sabiam que já tinham produtos, que já estavam prontos, já tinham sido testados, e eram bons, isso facilitava a vida deles. Então, isso aqui era um possível tema e alguns subtemas. O professor no dia a dia: motivador, orientador, confiante na prática, reflexivo, problematizador do conteúdo. Então, nessa etapa, o nosso objetivo foi verificar se todos os candidatos a tema, esses que estão nos retângulos, e subtemas, mantêm um padrão coerente dentro dos estratos. Então, verificamos se há informações suficientes para apoiá-los, se havia homogeneidade entre eles e se era possível juntar ou separar temas. Então, nas próximas figuras, apresentamos o quê? Nós pegamos esse mapa que eu apresentei para vocês, só que a gente, em cada subtema, nós colocamos a força, né, eu chamei de força do subtema. Então, por exemplo, justificativa para a construção dos produtos. O que significa essa seta com o número 5? Significa que todos os 5 entrevistados falaram em contextualizar o conteúdo. Isso foi dito, foi trabalhado em todas as entrevistas. Por exemplo, quando você tem o número 3 em relacionar teoria com a prática, significa que 3 entrevistados falaram isso. O quanto que é importante relacionar a teoria com a prática. Ser adequado para o currículo, 3 entrevistados. Aqui só tem um. Preparar o aluno para resolver problemas fora da sala de aula. Só um entrevistado usou essa expressão. Então, aqui, nós fizemos o quê? Nós vimos qual foi a força de cada um desses subtemas. E aí a gente pôde fazer o quê? Escolher os mais fortes. Eles continuaram. Então, se você tem força 5, quer dizer, se ele apareceu em 5 entrevistas ou em pelo menos 4 entrevistas, mantemos. Caso contrário, a gente descartou. Então, analisamos isso, quer dizer, a gente teve que fazer uma leitura de novo daqueles extratos para analisar em cada uma das entrevistas se foi dito ou se não foi dito. Então, a gente, com esses números, a gente conseguiu reduzir
a quantidade de subtemas que nós tínhamos. Então, a análise e revisão anterior foi feita para todos os temas e subtemas. E após essa etapa, chegamos a uma proposta de mapa temático em desenvolvimento. Não era o final ainda, mas uma proposta bem mais filtrada, bem mais trabalhada do que a anterior. Então, a gente reduziu a quantidade de subtemas e mantivemos os temas. Então, como é que ficou esse mapa? Bom, primeiro aqui, só para chamar a atenção, a gente usou aí um princípio que a Fontoura usa, que ela chama de princípio de agrupamento de temas, né? Quer dizer, ela junta os temas e junta os subtemas. Quais são os princípios que a gente utiliza? Coerência, semelhança, pertinência, exaustividade e exclusividade. Então, quando a gente verifica que todos aqueles subtemas, eles aparecem nas 5 entrevistas, ou em 4 entrevistas, não é isso? A semelhança aqui, gente, é muito importante, porque em alguns professores, em algumas entrevistas, eles falam praticamente a mesma frase. Aquelas expressões são praticamente as mesmas. E é claro que tem pertinência, porque tem a ver com o nosso projeto, tem a ver com a nossa pergunta, e tem a ver com o nosso objetivo também. E aí nós fizemos o mapa temático em desenvolvimento, já reduzindo. O que ficou aqui? Subtemas com força 4 e subtemas com força 5. Quer dizer que apareciam em 4 ou 5 das entrevistas. Então, por exemplo, esse tema, justificativas para a construção dos produtos, ficamos com 2 subtemas: contextualizar o conteúdo e relacionar com o cotidiano dos alunos. Desenvolvimento do projeto, construção coletiva dos projetos, espaço de debate e ambiente colaborativo. O produto é a sala de aula. CTS, atividade investigativa, problematização, credibilidade, divulgação dos produtos, muitas atividades prontas e compartilhar. E o professor no dia a dia, motivador, confiante, reflexivo e problematiza o conteúdo. Então, a gente já conseguiu aqui ter um mapa temático um pouco mais, né, elegante, com menos subtemas. A visualização começou a ficar um pouco mais interessante, a gente começou a entender melhor. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos agora o que nós chamamos de renomear os temas. Alguns temas também estavam com uma expressão muito grande, a gente queria reduzir um pouco para ficar mais simples ainda. Então, como é que nós fizemos isso? O mapa temático em desenvolvimento, que foi o último que eu mostrei. Aí aparecia como sugestão de tema: justificativa para a construção dos produtos. E o produto é a sala de aula. A gente considerou que isso estava muito próximo. E a gente considerou esses 2 temas, fizemos um novo tema: a sala de aula e o ensino de física. Desenvolvimento do produto, credibilidade, divulgação do produto. Esses 2 temas, eles viram o tema pesquisa e ensino de física, o ProEnFis. E o professor no dia a dia, simplesmente chamamos de professor. Então, aqui a gente reduz de 5 candidatos a tema a apenas 3 candidatos a tema. Então, a gente reduz, né? E isso facilita também, porque tem a ver, você está falando em produto e você está falando em produto. E a sala de aula e o ensino de física é justamente onde você tem justamente esse reflexo do produto, para onde que o professor está levando esse produto, como que ele está aplicando esse produto e como é que ele está levando as metodologias que ele aprende, que ele desenvolve no grupo em sala de aula. As relações entre os nossos referenciais de estudo e os temas e subtemas apresentados até aqui nos levou a um novo mapa temático, que chamamos de candidato a mapa temático final, que trazia algumas conexões entre subtemas. Então, nós fizemos o seguinte: ajustamos esses temas e subtemas, e aí a gente percebeu que existiam algumas conexões. Então, por exemplo, a sala de aula, e aí você tinha aqui relação com o cotidiano, contextualizado, questões abertas. Mas quando você fala em questões abertas, isso tem relação com CTS e atividade investigativa. Quando você fala em relação com o cotidiano, também isso tem a ver com CTS e atividade investigativa.
Quando você fala em espaço de debate, em desenvolvimento de produto de forma colaborativa, isso tem a ver na confiança na prática. Ou seja, embora esses temas e esses subtemas estejam separados em 3 grandes ilhas, existe uma conexão entre esses subtemas. E isso é fácil da gente perceber. Relação com o cotidiano, por exemplo, conversa com problematiza o conteúdo, conversa com atividade investigativa e CTS. Então, a gente quis fazer essa relação entre os subtemas. Não cheguei a ver isso em nenhuma dos artigos que eu li envolvendo tematização. Eu acho que isso é importante para mostrar que, embora essas 3 ilhas estejam separadas, né, a gente costuma mostrar essas 3 ilhas separadas, existe uma conexão entre elas. Então, entre elas, ou seja, quando a gente tira essas conexões, a gente chega justamente ao mapa temático que a gente considera o mapa temático final, quer dizer, é o que sobra, é o filtro final. Como é que fica a primeira ilha, né? A sala de aula e o ensino de física. E quais são os subtemas que conversam com esse tema? Cotidiano, contextualizado e problemas abertos. O segundo, pesquisa em ensino de física e o PROENFIS, espaço de debate, pesquisa colaborativa, CTS, atividade investigativa. E na última, professor, problematizador e reflexivo. Quer dizer, essas 3 ilhas mostram, essa primeira, principalmente, mostra a sala de aula, o ensino de física e um pouco da influência das nossas reuniões, né? Quer dizer, trabalhar o cotidiano do aluno de forma contextualizada, lembrando que essa contextualização tinha sempre um vínculo com alguma proposta investigativa, né? Um caráter envolvendo aí uma temática CTS, envolvendo problemas abertos, mais reflexivos. Para isso, né, você precisava de um espaço de debate. Esse espaço de debate ele acontecia tanto na sala de aula, quanto nas reuniões. Pesquisa colaborativa e o CTS e atividade investigativa. E o professor? Problematizador e reflexivo. Se não fosse problematizador e reflexivo, ele não conseguia levar essa proposta de um ensino por investigação, de deixar o aluno participar mais, de contextualizar, de trabalhar a atividade investigativa na sala de aula. Depois que nós fizemos isso, a gente precisava fazer um relatório para entender, quer dizer, para tentar explicar essas conexões. Esse relatório, nós tivemos uma referência também da Fontoura, quer dizer, como é que a gente ia interpretar essas situações. Então, quer dizer, essa interpretação final, ela é justamente o quê? É quando o pesquisador analisa esses mapas temáticos, relaciona com o que ele está pesquisando, quer dizer, o objetivo da pesquisa, e mostra se existe alguma relação entre eles. Então, o que a gente fez? O nosso objetivo era contar a história dos dados de forma que convença o leitor do mérito e da validade da sua análise. E, para isso, vamos fornecer relatos concisos, coerentes, lógicos, não repetitivos e interessantes das histórias contadas pelos temas e subtemas. Quer dizer, a gente precisa mostrar que esses temas realmente são coerentes, não é isso? E tem relação com as entrevistas e tem relação com as propostas do grupo. Para esse relatório final, respondemos à luz de informações das entrevistas e dos referenciais teóricos que nos fundamentaram 3 questões sobre esses temas. Então, o relatório pegou cada um desses 3 temas, dessas 3 ilhas, e o nosso objetivo era responder essas 3 perguntas, quer dizer, qual é a história desse tema, quais as implicações desse tema, e por que os professores falaram sobre isso dessa maneira particular, e não de outras maneiras. Eu acho que essa última pergunta é importante, porque aqui é que a gente também mostra um pouco do quanto que os encontros e a participação no grupo de pesquisa influenciou nesse professor ter uma aula diferente e responder essas entrevistas dessa forma diferente que ele respondeu. Então, como é que nós fizemos isso?
Vou mostrar aqui para vocês como é que foi feita essa sistematização desses quadros, né? Então, nós fizemos o seguinte. Primeiro tema, vou mostrar para vocês, eu separei um tema para mostrar. Então, primeiro tema, a sala de aula e o ensino de física. E aí nós pegamos aqui um determinado extrato que conversava com o tema, a sala de aula e o ensino de física. Peguei 1, 2, 3 extratos de entrevistados diferentes. Então, por exemplo, o extrato 1, inclusive, como tentar ensinar de uma forma agradável. Como fazer com que o aluno aplique o que ele conhece na vida dele, não é? Esse conhecimento sem aplicação não vai prestar para nada. Daí, ele vai esquecer daqui a 2 meses ou até menos. Não pode ser corrido, é um processo para aprender. Um extrato de um determinado entrevistado. Aí começou a aparecer muita coisa de energia solar. Muita. O tema começou a ser muito recorrente. Notícia no Facebook, jornal, propagandas. Então eu comecei, apareceu naturalmente. Assim, explodiu o tema por acaso. Aí eu fui pesquisando, fui me interessando. Com esse tema, poderíamos explorar muita coisa que sempre discutíamos. Atividades investigativas, gerar propostas com enfoque CTS e fazer experimentos ao longo do processo, que também queria fazer. E o último extrato, durante a fala deles, se eles estão criando hipótese, se eles estão formulando, organizando informações, se eles estão justificando, se eles estão, não é? Sempre ali construindo conhecimento durante a atividade. Então, esses extratos, eles tinham a relação com a sala de aula e o ensino de física. E aí tinha qual a história desse tema? Isso aí é uma interpretação nossa agora. Esse tema expressa preocupação dos professores em relação ao ensino conteudista, tradicional e matematizado de física, e a necessidade de mudança para que a sala de aula se transforme em um ambiente que valorize atividades que tenham a ver com o dia a dia dos alunos, explorando contextualizações nos conteúdos, valorizando a participação ativa dos alunos na resolução de problemas abertos e ambientes adequados para o processo ensino-aprendizagem. Há indícios de empatia dos professores que participaram das entrevistas em relação a essa postura. Então, ali eu falei da história do tema. Quais as implicações desse tema? E aí eu respondo em relação a esse tema. A necessidade de reflexão sobre que tipo de aluno queremos formar, que física queremos ensinar, que conteúdos são realmente relevantes e qual a abordagem adequada para serem levados para a sala de aula. Com as novas tecnologias e o fácil acesso à informação, ter o aluno presente participando das aulas de física tem sido um desafio. Os cursos de licenciatura precisam mudar. As escolas precisam ser reinventadas e os professores precisam criar mais laços entre a pesquisa e ensino de física, o cotidiano e a sala de aula. Então, aqui fazemos uma reflexão sobre quais as implicações desse tema. Então, a gente responde a história do tema, tendo como referência os extratos, quais as implicações do tema e por que os professores falaram sobre isso dessa maneira particular e não de outra maneira, né? Então, é possível defender de verdade algo que não conhecemos, que não acreditamos e que não vivenciamos? Para muitos professores de física, não há problemas na sala de aula. Para eles, o ensino tradicional dá certo, pois para eles deu certo. Eles aprenderam nas escolas e nas universidades que os números não mentem e as equações são infalíveis. Os professores que nas entrevistas defendem o ensino investigativo, com propostas que conversem com as necessidades da sociedade que vivemos, que valorizam professores reflexivos e alunos que falem mais sobre ciência, defenderam por quê? Vivenciam essas propostas em sala de aula e são capazes de avaliar o quanto o aluno é mais presente e participativo. Não é achismo. Não podemos medir os resultados pelos sorrisos dos alunos. Há referências que nos fornecem base para defender essa mudança na sala de aula. Propostas são aplicadas, testadas e validadas através de artigos de revistas ou em eventos nacionais e internacionais das áreas relacionadas. Então, é uma maneira de justificar por que esses professores defendem a sala de aula e o ensino de física dessa maneira. Provavelmente por causa da vivência que eles tiveram em algum momento, né? Então, nós fizemos isso, gente, com
todos os 3 temas. A gente pegava um tema, separava os extratos, analisava a história do tema, as implicações desse tema e por que os professores responderam esse tema dessa maneira e não de outra maneira, né? Isso é uma maneira da gente fazer um relatório justificando que essas ilhas, que esses temas e esses subtemas, eles apareceram de forma totalmente coerente e que conversa com a proposta do grupo e com o nosso objetivo de pesquisa. Por meio da colaboração entre pesquisadores e professores, o grupo cria recursos e estratégias que podem ser facilmente incorporadas ao currículo das escolas, favorecendo, assim, o processo ensino-aprendizagem em física, né? Conclusões que nós tiramos. Outra conclusão, os professores defendem, por conta das experiências vividas no grupo, a necessidade de abandonar o ensino conteudista tradicional de física e compreendem que despertar o interesse dos alunos pela física não se limita a apresentar fórmulas e teorias, mas sim envolvê-los ativamente na construção desse conhecimento. Então, gente, o que nós conseguimos analisar dessa tematização e desse processo de tematização, desse refinamento dos dados, é justamente o quanto que foi importante a participação desses professores, colaboradores, né? O quanto que isso influenciou na sala de aula deles, a participação do grupo de pesquisa e na construção do projeto deles e do produto deles no grupo de pesquisa. Então, isso foi muito forte, né, nesse processo de análise das informações. O dia a dia nas escolas desses professores que sabiam que o currículo estava desatualizado, que o ensino era tradicional, que tinham muito conteúdo, pouco tempo, matematização, e que tipo de ensino eles precisavam levar para a sala de aula. Quer dizer, qual era a demanda que o professor tinha? A demanda da sala de aula. Trabalhar o cotidiano contextualizado e com problemas mais abertos, né? Para isso, precisava de debater de forma mais reflexiva. Que tipo de aluno que a gente precisa pensar nos produtos, que referenciais que ajudavam e a maneira mais adequada de fazer essas aplicações. Então, a gente também percebeu isso justamente nesse segundo, né, nessa nossa segunda ilha, pesquisa e ensino de física. A valorização dos espaços de debate, da pesquisa colaborativa e do trabalho em cima desses referenciais, né, do grupo de CTS e atividade investigativa. Como é que a gente incorpora isso no conteúdo, né? Como é que a gente leva isso para a sala de aula? Uma sala de aula mais adequada, tendo uma prática mais reflexiva, trabalhando temas mais problematizadores, a participação do aluno, aparecendo justamente nessa terceira ilha. Quer dizer, o professor precisa levar isso para a sala de aula, e uma maneira de fazer isso, que os entrevistados defenderam, é problematizando e tornando a prática um pouco mais reflexiva. Algumas considerações finais que o nosso projeto percebeu, fazendo essa tematização, fazendo esse projeto, identificamos transformações significativas nas abordagens pedagógicas dos professores, com ênfase na promoção de investigação, diálogos, debates e engajamento coletivo em sala de aula. Essas considerações que eu estou mostrando, tivemos outras conclusões em relação ao nosso projeto lá no doutorado, mas essas são observações mais diretas do processo de tematização, né? As interseções entre a sala de aula, a pesquisa e o papel do professor não foram meramente pontos de contato, né? Eles são elos de uma cadeia de influência mútua. Inclusive, a gente percebeu isso naquele mapa que faz as conexões entre os subtemas. Os professores enfatizam que a pesquisa ensina, alinhada com o que ocorre em sala de aula, desempenhou um papel fundamental na formação deles, na mudança de postura em relação ao processo de ensino e na relação professor-aluno dentro da sala de aula. Outra coisa importante foi essa observação deles em relação a essa vivência colaborativa entre os integrantes do grupo, promoveu mudança na prática pedagógica deles, né, com um impacto bem positivo no ensino de física.
Algumas referências, ok? E agradecimento aí, principalmente agradecimento a Deise, aos colaboradores aí, os entrevistados e outros colegas do Proinfis também, que sempre colaboraram com os nossos projetos, ao Instituto de Física, ao EBS, ao Colégio Pedro II também, que sempre me deu muito apoio. E é isso. Uma foto aí do nosso último encontro, grande parte dos nossos colaboradores aí dos nossos últimos anos aí, ok? Obrigado e é isso. Obrigada, Sandro. Alguma pergunta? Algum questionamento? Para que fique gravado? Podemos conversar depois, claro. Isso eu acho que teria que mostrar aqui que no livro, o último livro que foi lançado, que é o Temas Aulas de Física. Você tem um aí para mostrar, Deise? Ah, lá, ó. Nunca apareceu? Não, não está por causa do fundo. O fundo não deixa aparecer. Estranho. Quem tiver aí outro. Dá para botar o link da SBF, talvez, se alguém conseguir pegar o link aí. Da Livraria da Física. Da Livraria da Física, isso. Livraria da Física, quem quiser. Ah lá. Ó, o Roberto botou. Roberto colocou. São vários temas. Os coordenadores do livro, Sandro, Roberto e Ana Caroline, e eu, e temos aí uma quantidade bem grande de colaboradores com vários temas da física para o ensino médio. Bom, vou parar a gravação. Sim. E a gente, então, pode conversar mais informalmente com quem quiser. Essa gravação vai para o YouTube. Obrigada, Sandro, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Acho que é um novo marco no nosso grupo de pesquisa, que é uma avaliação das contribuições e do que os professores percebem da pesquisa que eles fazem. Obrigada. Nada.